Amém, queridos? Eu não sei se você já estudou ou não um pouquinho, ou já leu um pouco, né, pelo menos, ou soube de alguns dos avivamentos que já passaram pela terra. São alguns avivamentos que já houveram. E talvez você tenha percebido, creio eu, que alguns deles tenham terminado. Talvez você fale para mim: Alex, acho que todos eles passaram. Pois é. Por quê? Será que houve um desejo de Deus que a sua igreja se esfriasse? Ou será que a igreja acabou se vislumbrando, embriagando com algumas coisas, olhando para outros lugares que não aquele onde o próprio Deus atraiu o olhar da igreja, e os avivamentos foram, de repente, passando? Porque, embora não seja uma frase do nosso pastor, avivamento ele não é exatamente o poder de Deus, mas é como a igreja corresponde ao poder de Deus. Então, ter uma continuidade daquilo que Deus fez a todo longo dos séculos, precisava ter uma contínua correspondência da igreja, dos filhos de Deus, dos discípulos, aquilo que Deus estava fazendo. Então, o que nós estamos vivendo hoje, querido, eu não hesito em forma alguma em dizer que estamos vivendo um avivamento. Isso é fato. Alguns dos sinais, nós temos visto arrependimento. Todo avivamento ele é marcado por arrependimento. Sempre tem arrependimento, pedido de perdão. Alguns avivamentos antigamente a gente teve confissão pública de pecados, mas nós temos confissão de pecados, principalmente no discipulado, principalmente no tempo com Deus. É marcado também por sinais, e meu Deus, Deus tem feito grandes coisas, coisas poderosas, poderosas mesmo. Ontem, inclusive, tinha uma moça que estava com Covid e oraram por ela, declararam e puseram as mãos, declararam e falaram: vai fazer novamente. Levaram ela até a farmácia, fez o teste negativo. Então, um casal me procurou também, falando que estavam orando pela avó e ela estava com câncer e ela foi totalmente curada. Outro jovem me procurou também, que estava um testemunho a respeito dele mesmo. Então a gente também tem tido sinais. Nós temos tido uma exposição pública da palavra de Deus mais do que o normal. Além dos nossos cultos e das transmissões, além dos nossos life groups, nós temos também os drops. Os drops nas escolas, para a glória de Jesus. Todas as escolas da região urbana de Guaratuba têm um drops pela manhã e pela tarde, para a glória de Jesus. Então, a pregação, a exposição do evangelho está acontecendo nas escolas, também nas empresas. Temos na Centauro nos sábados, mas também temos na Multiloja. É isso aí, querido. Na Multiloja nós temos um drops ali toda segunda-feira acontecendo, para a glória de Jesus. Então o evangelho está sendo anunciado. Então, será que um dia Deus vai desejar parar isso? Será que é desejo de Deus parar com isso? Eu creio que não. Hoje a mensagem, e ela vai ser um tanto quanto forte, segure-se no seu lugar. Quando Deus estava falando comigo, desde do tempo que foi o tema do nosso ano, é um dos motivos pelo qual nós vamos continuar experimentando algo sobrenatural da parte de Deus. Por quê? Porque o tema é: não se põe vinho novo em odre velho. Esse é o tema: não se põe vinho novo em odre velho. Então, todas as vezes que Deus nos chamar para fazer um renovo desse poder, reativar o poder dele, Ele vai nos convidar também para um odre novo, porque não se põe vinho novo em odre velho. Lucas capítulo 5, versículo 37 e 38. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. E nesse último aqui, a gente entende que nem experimentou o vinho novo, porque se diz que o velho é excelente, no contexto que Cristo está dizendo, é porque rejeitou o novo. Mas isso aqui é um assunto para daqui a alguns minutos. Jesus, no contexto dessa parábola, ele usa também uma outra parábola. Lembra que ninguém pega um pano velho para fazer remendo em roupa... ninguém pega um pano novo para fazer um remendo em roupa velha, porque o pano novo vai romper a roupa velha, e também eles não combinam. Jesus estava falando até que não combinava um pano velho com um pano novo, um remendo novo, né, num pano velho.
essa parábola era um momento onde Jesus estava respondendo aos fariseus. A gente estava até assistindo o novo episódio de The Chosen hoje, como os fariseus gostam de fazer perguntas, né? E não é pelo fato deles quererem aprender. Eu tenho ditado para mim que quem muito aprende, quem muito pergunta. Mas a pergunta não é apenas o único sinal de aprendizado, de um coração ensinável. Eles perguntavam para Cristo, faziam muitas perguntas a Cristo, procurando achar uma brechinha, procurando achar um motivo para que pudesse condená-lo. E isso é expertise de todo fariseu. Naquela época, na época atual, todo fariseu sempre procura alguma coisa para poder atacar alguém. Então eles perguntaram a Jesus: Jesus, os discípulos de João Batista jejuam. Os discípulos dos fariseus também jejuam. Por que os seus discípulos não jejuam? Em Mateus vai falar que os próprios discípulos de João Batista fizeram essa pergunta. E já em Marcos vai falar que certas pessoas fizeram a pergunta a respeito dos discípulos do fariseu e discípulos de João Batista. Lucas, ele trouxe algo talvez um pouco mais detalhado, dizendo que foi os próprios fariseus fazendo essa pergunta: por que os seus discípulos não jejuam? Jesus responde: como podem os convidados do noivo jejuarem e ficarem tristes enquanto o noivo ainda está com eles? Por isso que eles não jejuam. Os judeus jejuavam uma vez na semana, máximo duas, mesmo que o jejum oficial dos judeus fosse no dia da expiação, ou na preparação do dia da expiação, mas eles tinham costumes de jejuar, né, durante a semana, pelo menos uma vez na semana. E esse jejum ele tinha um sinal de humilhação, de arrependimento, de contristamento, para que Deus continuasse ouvindo eles e que Deus demonstrasse que estava com eles. Lembra que toda vez que Deus não estava com Israel, Israel sempre perecia. Então eles estavam usando o jejum como uma forma de mortificação da carne, arrependimento, contristamento, humilhação, para que Deus sempre estivesse dando um sinal que estava com eles e que estava ouvindo a eles. Os discípulos de Jesus não jejuavam. Por quê? Porque enquanto temos de um lado os judeus jejuando por algum Deus invisível, existente, real, porém invisível, para que ele pudesse ouvi-lo, para que ele pudesse estar com ele. Do outro lado, os discípulos de Jesus não jejuavam porque o Emanuel, Deus conosco, estava com eles, presente fisicamente. Então eles não precisavam jejuar para alguém ou para Deus, de uma certa forma, receber o seu sacrifício de adoração. O próprio Jesus, o próprio perdão em pessoa estava com eles. O noivo, que é representado por Jesus, que também é o Deus conosco, é o Deus Todo-Poderoso, estava com eles. Então, na presença de Deus, por que jejuar? Para que eu fazer um jejum de arrependimento, se eu posso me arrepender e pedir perdão sentado à mesa com Ele? Então, enquanto o noivo estava com eles, eles não jejuavam. Mas Jesus, o mesmo Jesus disse no mesmo episódio: quando o noivo for tirado, então eles vão jejuar. Então vai ser por um momento, enquanto eu estou aqui, mas quando o noivo for tirado, eles voltarão a jejuar. Então não era, nem era um assunto tão, relevante a ser tratado, mas fariseu é fariseu. Qualquer coisinha eles pegam para colocar uma pedrinha no sapato. Então, só que Jesus continua no assunto. Jesus não responde por si só não, Jesus ele entra então e começa a fazer uma crítica ao sistema ultrapassado de leis que aqueles homens viviam, que aqueles fariseus se apegavam tanto, mas eles se apegavam tanto a um sistema ultrapassado de leis, que eles não conseguiram crer e enxergar que o cumprimento daquela lei estava diante deles, porque Cristo, ele é o cumprimento da lei. Lembra quando ele foi ao Monte da Transfiguração, junto com os seus discípulos, 3 deles, né, na verdade, os do barquinho, você sabe quem são. Ele sobe no Monte da Transfiguração, tem 3 pessoas lá que Pedro até quis fazer uma cabana, um cabeção, achando que eles eram físicos, mas era espiritual. E vê Moisés de um lado, Elias de outro, Jesus no meio, um representando a lei, que é Moisés, outro representando os profetas, que é Elias, e Cristo, a representação, o cumprimento tanto da lei quanto dos profetas. Então Cristo é o cumprimento dessa lei, só que o pensamento,
ultrapassado, a dureza do coração daqueles judeus, daqueles fariseus, não permitia com que eles reconhecessem, por mais que eles se dissessem zelosos, muito embora os fariseus são aqueles que impõem um fardo pesado, mas eles mesmos não praticam, eles mesmos não exercem, o que a gente chama de hipocrisia. Aqueles que deveriam ser zelosos pela lei não conseguiram reconhecer o cumprimento da lei que se chama Jesus. O próprio Cristo não foi reconhecido por aqueles que estavam guardando a lei. Por isso que Jesus faz uma crítica severa a eles, reprovando esse sistema ultrapassado e corrupto que se tornou a religião naquele tempo. Não que ela esteja muito diferente hoje, porque tudo que é religioso demais está muito perto de muita corrupção. Alex, mas nós não somos uma instituição religiosa, não. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, e ponto final. Então Jesus ele faz uma crítica para aqueles que estavam rejeitando o cumprimento da lei, que é o próprio Cristo. Ele falou: vocês, fariseus, preferem um vinho velho. Por quê? Porque vocês são odres velhos. Por isso que ele fala lá no final dos versículos que nós lemos, que aquele que bebeu do vinho velho fala: eu prefiro o velho em detrimento do novo. Por quê? Porque eles estavam endurecidos pelo seu coração, ressecados na sua esperança, a ponto de eles não aceitarem a novidade de vida que era Cristo. Cristo não era algo novo na história, Cristo era o cumprimento de tudo aquilo que eles viviam. Porém, o nascimento de Cristo iniciava um tempo novo, só que eles rejeitaram esse tempo novo. Eles rejeitavam esse novo ciclo a ponto de rejeitar o próprio Cristo. Por isso que Jesus faz a parábola do odre. Ele fala: ei, é impossível colocar vinho novo em odre velho. Porque por mais que vocês, fariseus, percebam uma coisa, os fariseus estavam sempre onde Jesus estava. Jesus era cercado por uma multidão, amém? Elas eram compostas por pessoas doentes, pelos seus discípulos, por alguns dos seus amigos e também pelos fariseus. Eles sempre estavam na multidão. Eles sempre estavam vendo Jesus fazendo milagres. Eles estavam diante dos ensinamentos de Cristo, mas o coração deles estava endurecido. Eles não poderiam receber o vinho novo que Jesus estava derramando, porque eles permaneciam como um odre velho. E muitas vezes nós temos a mesma atitude dos fariseus. Vemos os milagres de Jesus, ouvimos os seus ensinamentos, estamos onde Jesus está, mas não recebemos o que Ele está entregando. Por quê? Porque ainda temos um odre velho. Por isso Jesus diz que um novo vinho, uma nova aliança só pode ser derramada, colocada dentro de um novo odre. E o que é um odre, Alex? Um odre. Odre é um recipiente feito de couro de animal, geralmente cabra ou ovelha, no caso dos judeus, utilizado para armazenar e transportar água, leite e vinho. Esse aqui que ainda está com pelos, provavelmente leite ou água. Os que transportavam vinho, eles geralmente eles não tinham pelos, eles tinham a parte dos pelos raspados também. Só que a fabricação de um odre acontecia em 3 etapas. Repete comigo, 3 etapas. Deixa eu tomar um gole aqui. Já quero dizer essa primeira parte da mensagem. Então a gente está embarcando numa série de mensagens. Hoje nós vamos fundamentar muita coisa. E hoje vai ser um pouco mais perto da primeira etapa da fabricação de um odre. E a primeira etapa da fabricação de um odre é abate e esfola. O animal era abatido, tinha suas patas e cauda e cabeças decepados, cortados. Sua pele era retirada com muito cuidado mesmo, com muito zelo, evitando cortes desnecessários e fazendo o máximo para que não fizesse um corte na barriga. Então eles retiravam a pele, que é a parte da esfola, tirar a pele do animal, sem fazer cortes desnecessários. Então eles abatiam um animal, cortavam as suas extremidades, decepavam a sua cabeça e tiravam essa pele do cadáver. Primeira lição aqui: para que exista um odre novo, precisa haver um cadáver. Para que exista um novo odre,
precisa existir uma morte. Vai pegando aí, crente. Segunda etapa, o curtimento. Eu ia colocar curtição, mas os irmãos são muito quinta série, vão achar que é ficar curtindo com a cara dos outros. Curtimento, que se faz num cortiço, né? A pele passa por um tratamento nesse curtimento, para que se transformasse em couro. Deste modo, ela se torna flexível e durável, para suportar a fermentação do vinho que gera pressão. E ao modo ao passo que esse vinho vai fermentando e gerando pressão, o odre vai expandindo, ou seja, vai tomando uma forma diferente por causa da ação do vinho no seu interior. E essa etapa durava semanas, às vezes até meses, porém transformava a pele, que era algo que apodreceria. Toda pele é perecível, toda pele de animal é perecível, só que depois do curtimento ela se torna um material que não mais perece, ela se torna no couro que nós conhecemos hoje, né, através de vestuário, bancos de carro e tantas coisas, que só se transformam nesse material durável por causa do curtimento que recebe, que é um tratamento demorado. E na verdade, das 3 etapas, essa é a etapa mais demorada. Ela talvez seja a menos invasiva, pelo menos, né? Ou a menos violenta, mas é a mais demorada. E o último, a costura. A costura é quando todas as aberturas eram costuradas, fechadas, seladas, exceto uma, que seria por onde o odre seria enchido, por onde colocaria o vinho, ou o leite, ou a manteiga, ou a água nesse odre. Então, todas as aberturas, né, caudas, 4 patas, costuradas, e geralmente ficava o pescoço ou uma das patas. Então, aqui é uma parte, dá para ver visivelmente, né? Óbvio que ver visivelmente é isso aí mesmo. Se não for visivelmente, não dá para ver. Mas dá para ver nitidamente que ali são as patas. E provavelmente aqui o pescoço. E talvez Cristo esteja esperando isso de nós. Amém? Deus tem algo novo para derramar. Eu pensei que você ia ficar um pouco mais contente com isso. Deus tem algo novo para derramar, mas o novo não cabe na velha estrutura. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 24. E digo isso e testifico no Senhor, Paulo escrevendo à igreja na cidade de Éfeso, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ou seja, era um povo gentil que tinha se convertido ao Senhor, que tinha costumes, que tinham hábitos, que tinha uma cultura local que provavelmente era depravada e era contrária aos ensinamentos de Cristo, porém que se converteram, e Paulo está aqui ensinando eles: digo que vocês não andam como também andam os outros gentios, aqueles que não conhecem Cristo, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. Alex, de onde vem essa palavra muito difícil? Da Bíblia, querido. Entenebrecidos, com a mente obscurecida, tenebroso de entendimento, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que é neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, outras versões falam, os quais tendo se tornado insensíveis ao quê? Ao amor de Deus, insensíveis às necessidades das pessoas, ao amor das pessoas, insensíveis ao trato comum. A Bíblia diz que eles perderam o sentimento, ou perderam a sensibilidade, se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ele traz um alerta: ei, vocês não aprenderam isso de Cristo. Os ensinamentos de Cristo não ensinam dessa forma, se é que o tendes ouvido. Ele traz ainda, coloca numa esqueci o nome que fala da conjunção se, condicionante, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados. Lembra que os fariseus, eles ouviam, estavam presentes quando Jesus ensinava, só que qual a diferença? Eles tinham um coração duro, eles eram ressecados, eram odres velhos, por isso que não recebiam do vinho novo, da nova aliança, da nova vida que Cristo estava propondo para eles. Versículo 21, se é que tendes ouvidos e nele fostes ensinados. E abrindo parênteses aqui em ouvido,
Alex, mas eu ouço Cristo. A gente precisa entender que no original do hebraico, se eu não me engano, o hebraico é o grego, a palavra obediência é o potássio, o nome. E a raiz ou primeiro sinônimo, a primeira tradução para o potássio é ouvir. Ou seja, Alex, eu ouço a Cristo, mas se eu não obedeço, eu não ouço. Porque ouvir está totalmente ligado à obediência na raiz da palavra. Quantos de nós ouvimos vários ruídos, escutamos vários ruídos, mas não conseguimos ouvir de fato o que esses ruídos representam? Quando a gente ouve um ruído, é alguma coisa que a gente não consegue perceber, não consegue identificar, a gente chega mais perto para que a gente possa ouvir melhor. Se nós escutamos a Cristo, mas não entendemos a ponto de nós obedecermos, apenas escutamos como um ruído, impossível de distinguir. Mas quando nosso coração está inclinado a obedecer, então nós a ouvimos na sua completude, ou seja, ouvimos e obedecemos. Me perdi, está aqui. E nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Você lembra quando um exército vencia outro? O pastor pregou aqui uma vez, o tema era os que carregam a bagagem. Lembra? E o que significava? O que eram os que carregam as bagagens? Eles ficaram segurando, guardando as bagagens, enquanto o restante do exército ia junto com Davi. Eles venceram, pegaram os despojos, e embora alguns quisessem ficar só para si os despojos, Davi falou, não, vamos dividir com aqueles que guardaram a bagagem, porque se eles não tivessem guardando a bagagem, por mais que parecesse uma função simples, qualquer um pode fazer, mas eles fizeram, então eles merecem também receber os despojos. O que são os despojos? É tudo aquilo que, quando o exército ele era vencido, o exército que era triunfante ia lá e despojava, retirava, roubava não, né? Mas retirava do exército que perdeu armas, suprimento, mantimento, alimento, tudo aquilo que eles tinham, eles despojavam. Agora Paulo estava falando, ei, vos despojeis do velho homem, ou seja, tudo aquilo que o velho homem carrega, tudo aquilo que o velho homem tem, todas as atitudes, toda a cultura, toda a teimosia do velho homem, que eu não preciso dizer aqui quais são, porque nós sabemos quais são. Paulo está falando, ei, considere como perdido, perca isso, ninguém vai vir despojar a gente. Ele fala, ei, vocês mesmos, despojem a vocês mesmos. Muitas vezes a gente fala, Senhor, se o Senhor não me segurar, eu vou fazer uma cagada. Ele não vai te segurar. Não vai. Se o Senhor não mudar, Senhor Deus, se o Senhor não tirar essa teimosia de mim, eu não sei para onde eu vou, para o inferno. Porque a gente acha que Deus tem as costas largas, embora Ele seja todo poderoso, mas Ele já deu o Filho dele na cruz. A gente ainda quer que Ele faça os nossos hábitos mudarem, ei, isso é responsabilidade nossa. Então ele fala, ei, vos despojem do velho homem, as atitudes do velho homem, os sofismas do velho homem, as manias, os maus hábitos do velho homem, mentira, pornografia, um monte de coisa. Ei, vocês têm a responsabilidade de se despir disso, de despojar isso, de abandonar isso, de considerar perdido. E quando uma coisa é despojada, querido, só se o outro exército for mais forte para vir pegar de novo. Aconteceu isso com Ló. Ló foi roubado, despojaram, entraram lá, saquearam ele tudo. Abrão ficou sabendo, falei, na minha família não. Tá certo que eu trouxe ele de gaiato, mas ele é responsabilidade minha. Aí, homens, minha família, não toca coisa nenhuma. Foi atrás dos caras, pegou tudo de novo. Os despojos só podem ser recuperados por um exército mais forte. Só que no nosso caso, o general dos generais está do nosso lado. Se a gente considera perdidos os despojos do velho homem, não tem diabo nenhum que possa ser forte o suficiente para nos trazer de novo. A não ser que a gente queira. Sabe o que é complicado? Muitas vezes a gente quer. Vamos voltar à palavra. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Deixe tudo daquilo que pertence ao seu passado.
Por quê? Porque esse velho homem que a gente acha que morreu no dia do batismo, e você está aqui, quantos vão batizar? Semana que vem? Aleluia. Só levanta a mão e será que vai vir maior do pessoal, maior quantidade do pessoal que vai batizar é do Dipley, né? Eles vêm em peso no culto das 8. Mas muitas vezes a gente acha que o velho homem ficou lá na piscina, o miserável sabe nadar. Só que eu quero dizer algo a você. Se a gente acha que o fato da gente colocar uma camisa, uma veste batismal, se preparar para entrar numa piscina, num lago, num rio, na praia, se molhar, quase deixando a água pelo nariz, se levantar, as coisas vão mudar como no passe de mágica, mentira para você. Se não houver uma predisposição nossa em fazer um odre novo, querido, vai ser só um banho. Se não houver uma predisposição nossa em nos despojar do velho homem, vai ser só um banho e num dia de frio. Mas se houver em nosso coração o desejo da gente se despojar do velho homem para ser renovado em Cristo Jesus, então bem-vindo uma vida nova. Que diz em versículo 23, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Me faz lembrar do próprio Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, falando sobre renovação de mente. Aqui ele fala, e vos renoveis no espírito da vossa mente, vos revistais de um novo homem, se vistam de um novo homem, abandone, despoje o velho homem e se vistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Cristo veio para salvar o pecador e deixou o seu evangelho para que possa transformá-lo, porque evangelho que não transforma pode ser chamado de qualquer coisa, menos evangelho. E essa verdade é uma infelizmente, das coisas que estão perdendo um pouco o seu teor, porque estão querendo atualizar a Bíblia, estão querendo inserir textos que nunca estiveram lá, e no que depender de nós, não podem estar lá. Por quê? Porque estão querendo inserir coisas para que a gente possa incluir outros grupos, para que a gente possa expandir um pouco da vontade de Deus. A vontade de Deus é única, que todos se salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que essa salvação não começa sem arrependimento. Perguntaram aos discípulos lá na igreja primitiva, está em Atos, o que faremos, pois, irmãos, para sermos salvos? Pedro disse, arrependam-se dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus. Estão querendo tirar o arrependimento da Bíblia, estão querendo deixar a Bíblia com mais eufemismo, porque a palavra é muito opressora, porque a palavra é muito pesada. É muito melhor passarmos por um tratamento, por um processo esmagador da palavra, mas sermos salvos, do que sermos afagados pelas mãos de Satanás e irmos ao inferno. É muito melhor, querido. Então, o evangelho que não transforma não é evangelho. Então, o evangelho que não fala para a gente abandonar os nossos costumes, abandonar os nossos velhos hábitos e nos vestir do novo homem, que só pode ser feito a partir da realidade da nova criatura, quando nós apresentamos o novo odre para receber o novo vinho, através das boas novas. Ou seja, em Cristo tudo é feito novo. Tudo novo, as coisas velhas já se passaram, tudo é feito novo. Mas isso precisa haver uma predisposição no nosso coração em assumir o pecado. Fui eu quem fez. Evangelho que não transforma não é evangelho. Obrigado. Lembra que Jesus na mesma frase falou do vinho novo? Não pode colocar vinho novo em odre velho. Também não pode pegar um pano novo para remendar uma roupa velha. O que nós vemos hoje em dia, infelizmente, na igreja contemporânea, são homens querendo pegar um remendo e colocar no evangelho, como se ele precisasse de uma emenda nova, como ele precisasse de um remendo, como ele precisasse, vamos tapar aqui essas palavras porque elas são ofensivas demais, vamos colocar um remendo novo nisso aqui que já existe. Não, a Bíblia diz que aquele que apresentar um novo evangelho que não seja esse, é maldito, seja anátema. O evangelho de Cristo, querido, ele é duro, ele fere, ele até mata, mas ele dá vida. Ele mata o velho homem. A palavra morte sempre foi um escândalo. Sempre foi um escândalo. Lembra Jesus dizendo aos seus discípulos, no finalzinho do seu ministério, estavam muito amalgamados e já eram amigos íntimos. E quando Jesus falou
de morte, e eles entenderam. Pedro falou: opa, eu não vou deixar você não, ainda que todos fujam, eu não vou fugir. Ele falou: Pedro, você vai ser o primeiro. Você pode até não fugir, mas vai me negar. Por quê? Porque a morte sempre foi um escândalo para aqueles que não entendem a cruz de Cristo. Paulo, nessa carta aos Efésios, ele traz um sonoro: não andem como o mundo. Ele fala: ei, não se amoldem a esse padrão. Ei, vocês não façam conforme os outros gentios, outros ímpios fazem. Por mais que vocês vieram do mesmo povo, por mais que vocês tenham a mesma cultura, por mais que vocês tinham os mesmos hábitos, tome cuidado, não façam igual a eles. Por quê? Porque nós temos uma forte inclinação a fazer aquilo que nós fazíamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Eu não sei se você desviou, mas eu já desviei. Não recomendo. E eu não fui fazer nada novo não, querido. Eu voltei para o mesmo caminho que eu estava antes de conhecer Jesus, só que de uma forma pior. Assim como um cão volta ao seu vômito, conforme diz a palavra. Então Paulo estava alertando eles: ei, vocês precisam entender que existe uma cultura humana, carnal, do qual nós fomos conhecedores. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos em constante renovação, seremos atraídos facilmente para esse lugar. Porque se tem alguém que sabe pecar, querido, é nós. Ninguém ensinou. Flui como uma fonte de água viva, no caso de água morta, né? E versículo 20 ele ainda diz: não aprendemos assim com Cristo. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Se somos ensinados em Cristo e conhecemos a sua verdade, então a verdade dele tem poder para nos libertar. Eu aprendi não é versículo, sempre soube que não era, mas um ditado. Só quando eu cheguei na igreja eu aprendi esse ditado. Não na Igreja da Paz, na Paz Church, mas quando eu cheguei no Evangelho. E um ditado até bonito. A gente gostava de falar, principalmente a gente era um pouco mais tradicional, que a Bíblia, e era mais ou menos uma entonação de voz assim: fechado é um livro qualquer, mas aberto ela é a boca de Deus. E é legal até, querido. Só que a Bíblia é a palavra de Deus, seja aberta ou fechada. Só que só vai ter efeito em nossa vida se nós abrirmos o nosso coração. Não é abrir a Bíblia. Não que não devamos abrir a Bíblia. Só que abrir a Bíblia com o coração duro é ser como um fariseu que assiste todos os ensinamentos de Jesus, mas não consegue ser tocado por nenhum deles. Já percebeu que muita gente ouve falar de Jesus, nem todos se convertem? Odres velhos. Muitas vezes pedimos um vinho novo, uma unção nova, insistimos em receber de Deus algo poderoso. Senhor, me dá algo poderoso da sua parte. Levantamos as mãos, né, nos prostramos, e amém, temos que fazer isso. Mas muitas vezes fazemos isso, pedimos algo novo. Senhor, desperta o sobrenatural em nós. Senhor, faz algo poderoso novo em mim. Senhor, me dá novidade da sua vida. Mas insistimos em manter o odre velho. O odre velho não se molda ao vinho e nem suporta a pressão da fermentação. Deus não nos vai dar algo novo. Ele não é incoerente, queridos. Deus não é incoerente. E muitas vezes, para espanto nosso, por que espanto nosso? Porque muitas vezes a gente ora aquilo que a gente sabe que Deus não vai dar, mas a gente, como um filho cabeção, a gente pede, vai que cola, né? Mas a questão é que muitas vezes nós pedimos a Deus aquilo que sabemos que Ele quer dar. Qual que é a melhor oração? Quando nós oramos a vontade de Deus. Essa é a melhor oração. Mas já aconteceu contigo? Comigo já. Quantas vezes eu já orei a vontade de Deus e não recebi nada? Quantas vezes já orei aquilo que Deus gostaria de derramar sobre a minha vida e não recebi? Sabe por quê? Porque eu ainda estava como um odre velho. Deus não é incoerente, por mais que seja a vontade dele nos dar, derramar sobre nós, nos levar a algo novo, a um lugar novo. Se nós permanecemos com odres velhos, o vinho novo não será derramado, querido. Nós precisamos entender que precisamos corresponder àquilo que Deus quer nos dar. Deus não está preparando algo novo para ninguém não, querido. Ele está nos preparando para aquilo que Ele já tem preparado.
Todas as coisas estão em Cristo. Pregamos isso esses dias. Deus deu seu Filho Jesus, como não nos dará gratuitamente com Ele todas as coisas? Ou seja, todas as coisas estão em Cristo, ou seja, estão disponíveis. Por que não vivemos? Somos odres velhos. Estamos como aqueles que moram na casa do pão e muitas vezes passamos fome, porque estamos impedindo, ou na verdade evitando o processo de renovo, e esse processo precisa acontecer. Eu lembro que o pastor Michel sempre falava, o Alex desse ano não consegue suportar o Alex do ano que vem. O eu desse ano não vai suportar o eu do ano que vem. Não consegue suportar, não pode, porque o do ano que vem precisa estar muito mais parecido, muito mais próximo do propósito de Deus, muito mais aperfeiçoado. Então, se você não começar hoje o processo, as etapas do odre, não existe um vinho novo ano que vem. E talvez essa é a resposta, sabe para quê, irmãos? Eu não sei você, mas muitos de nós, a gente até fazia no início do ano aquela listinha, projeto de vida. Uma vez a Thais fez, pedindo um homem de Deus abençoado, Deus respondeu ela. Brincadeiras à parte, muitas vezes nós pedimos coisas ali, materiais, espirituais, ligados à área de relacionamento, pedimos várias coisas. Fazemos o nosso projeto de vida 2025 e paramos para perceber muitas vezes que itens daquele projeto de vida 2025 têm os mesmos itens do 2019 e vai continuar tendo os mesmos anos se a gente não mudar o odre, querido. Se a gente não mudar o odre, Deus não tem responsabilidade nenhuma de derramar algo novo. A gente vai ficar repetindo lista a ponto de nem fazer mais. Senhor, qual que é o meu pedido para esse ano? É o mesmo do ano passado. Eu não mudei, continuo insistindo com Deus que também não vai dar nada novo. E aí a gente vai repetindo a mesma oração, repetindo a mesma oração, esquecendo que na Bíblia diz, ei, não precisa usar de repetições, imaginando que por muito falar seremos ouvidos, mas a gente ignora isso e continua pedindo. E a questão não é Deus que não quer nos dar. Deus sempre vai ter um vinho novo para derramar, querido. Mas será que nós temos um odre novo para comportar esse vinho? Deus sempre vai querer fazer. Meus queridos, não dá para viver a novidade de Deus com as mesmas velhas desculpas. Não dá. Pense num ser excelente em dar desculpas. O ser humano. Eu sei porque eu lembro quando eu gazeava a aula, eu gazeava a aula para jogar bola, pensando na desculpa que eu ia dar para minha mãe. Eu já tinha furado o pneu de ônibus, tinha batido o ônibus, o motorista do ônibus já teve que parar para atender um caso grave. Eu estava sempre procurando uma nova desculpa, fingindo que era verdade, e minha mãe fingindo que acreditava, né? O ser humano ele é especialista em dar desculpas, principalmente a Deus. Lembra de Adão, quando tomou o fruto, que Deus falou para não comer, o que ele falou? Foi a mulher que o Senhor me deu. Culpou a mulher e culpou. Eu estava tranquilo, estava de boa. O Senhor me inventou de fazer dormir, acordei e estava essa moça e ela me fez comer. Então o Senhor me deu ela. Então eu desobedeci. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Uma desculpa esfarrapada. Arão, quando Moisés estava no Sinai, recebendo as tábuas da lei, demorando um pouco, embora o povo estivesse com muita pressa, mas sempre vai ter alguns que não se apressam em ser da presença de Deus. Moisés preferia, ao invés de agradar o povo, ver a face do seu Senhor. E ele desce e está lá o povo, aquela festa, todo mundo adorando o bezerro de ouro, aleluia, se prostrando o bezerro de ouro. Foram ter um tete a tete com Arão. Falaram, Arão, que negócio é esse? Eu joguei uns pedaços de ouro no fogo e saiu esse bezerro. Cara de pau. Dando desculpa. É impossível viver algo novo dando desculpa, querido. Saul. Samuel fala, Saul, você vai lá com o povo, me aguarde e junto nós vamos adorar o Senhor, vamos sacrificar o Senhor. Samuel tinha mais o que fazer da vida. Então ele tinha uma agenda, tinha sua programação. Saul querendo dar um jeitinho, não sei se brasileiro ou não, mas Deus não gosta de jeitinho brasileiro. Tentando dar um jeitinho, resolveu, não, vamos fazer o seguinte, acho que Samuel deve estar muito ocupado, vamos sacrificar nós mesmos.
Chega lá, Samuel fala: o que é isso? Você estava demorando. O povo estava um pouquinho impaciente. A gente adorou, é sacrifício. Jeová recebe, aleluia, glória a Deus. Samuel olha na bataca dos olhos dele. Você acha que Deus tem tanto prazer em sacrifício? Ou que você obedeça a palavra? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Exatamente sobre isso. Ele queria sacrificar. É o cara que resolve tudo. Não, deixa comigo, deixa com o Tata. Síndrome de super-herói. Só que saiu do princípio e queria dar uma desculpa. Não, é que você estava demorando. Percebe que todos esses exemplos que eu citei, a desculpa foi com o intuito de direcionar a responsabilidade para outro, procurando um culpado, buscando legitimar uma atitude errada. Não, mas é aquele ali, Deus. Não, mas Senhor, é que eu habito eu sou um homem de lábios impuros, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas quando Deus fala, dá uma ordem ao anjo, ele com uma tenaz pega uma brasa e toca na boca de Isaías. Sabe o que ele está falando? Acabou a sua desculpa. Purificou os seus lábios, mas você continua habitando no meio de um povo de lábios impuros. Acabou a sua desculpa. Você está purificado, mas vai voltar a fazer o que os outros estão fazendo só porque você está no meio deles? Vai continuar nesse grupo do WhatsApp pervertido só porque você trabalha nessa empresa? Vai continuar, sei lá, compartilhando nudes seus ou dos outros só porque essa é a hype? Queridos, nós habitamos num mundo perverso. Usaremos de desculpa para cometer perversidades? Ou insistiremos em apresentar a Deus um odre novo, para que possamos experimentar dele um vinho novo? Nós damos desculpas porque não conseguimos fugir. Fugir do que, Alex? Da pornografia. José não deu uma desculpa porque ele não escapou da Patifona, mulher de Potifar, que queria fazer patifaria. Ele não deu desculpa: pois ela é minha patroa, se eu não fizer isso vai me mandar embora. Uma vírgula. Foi para a prisão, mas não se corrompeu porque ele estava no meio de um povo promíscuo. Damos desculpa porque não conseguimos fugir da pornografia, fugir da corrupção, da imoralidade, da iniquidade, da altivez, da soberba. Damos desculpa porque não conseguimos fugir da sensualidade, de tantas outras coisas. Porque eu nasci assim, com privação de carinho. E eu não estou menosprezando a sua dor, nem seus traumas, querido. Todos nós passamos por algum trauma na nossa vida. Eu não vou menosprezar ninguém que tenha passado. Só que será que vamos ficar carregando até quando esse odre velho? Das nossas carências mal resolvidas. Estamos diante do médico dos médicos. Só que muitas vezes padecendo doenças terríveis. Alex, eu nasci assim, síndrome de Gabriela. Então receba, você precisa nascer de novo. Nasceu assim, então nasce de novo, querido. Mas é que eu sou carente, por isso que eu preciso de aprovação, de aceitação. Então sabe como é que é, né? A carne é fraca, fraca não é a carne, fraca é a desculpa. Precisa de aceitação? Jesus escolheu você antes de você escolher Ele. Ele já nos aceitou, Ele já nos recebeu, queridos, nos aceitou como filhos, nos adotou como filhos. Só que muitas vezes, por não ter as carências resolvidas no lugar certo, ficamos esperando e procurando a aprovação das pessoas. Vamos recepcionar bem, sim, óbvio que sim. Vamos abraçar as pessoas, é óbvio que o máximo número delas. Só que nós não podemos aprovar isso como objeto de busca. Aceitação, aprovação, porque senão, querido, nós colocamos a nossa dependência em pessoas e da forma que elas nos tratam. Então, não, a gente não pode ficar dando desculpa, que a carne é fraca, que eu estou assim, eu estou assado. Jesus Cristo nos foi dado e Ele é completo em si mesmo. E Ele é suficiente para nós. Estamos reclamando do quê? Eu até ia trazer um vídeo que eu esqueci, mostrei para a Adriele esses dias, de um manezinho da ilha, tetraplégico. Ele fica amarrado na cadeira de rodas, mexendo só com o pescoço, sorrindo, muito provavelmente porque Cristo é Cristo na vida dele. E a gente às vezes fica pedindo
arrego, porque falta alguma coisa para a gente. O que falta? Se Cristo é suficiente, o que falta para nós? Nada. Quando nós não nos posicionamos, sempre arranjamos uma desculpa para justificar nossa falta de foco, falta de fé, falta de atitude, falta de perdão e até a nossa falta de tempo. Sempre vamos ficar justificando algo enquanto não nos posicionarmos. Posicionamento, ele é muito, muito importante para isso. Quer um odre novo? Vai precisar ter disposição, porque as etapas elas são longas. Quer um odre novo? Prepare-se para a primeira etapa. Sabia que nós não mudamos de emprego nem somos promovidos por falta de posicionamento? Não temos um bom emprego já no início de conversa porque não temos um bom posicionamento às vezes na escola. Não mudamos de vida por falta de posicionamento. Vemos muitos que podiam casar e não casam por falta de posicionamento. Esse carinha está enrolando, fala ou posiciona ou vaza. Eu não tenho as condições ainda favoráveis para tirar essa menina da casa dos pais dela. Você quer se equiparar com um casal que já construiu, passou perrengue, construiu e criou a filha, querido, não vai rolar. Tenha coragem para falar, eu prometo nunca deixar faltar nada para sua filha. Mas eu não posso prometer que eu vou dar tudo que vocês dão, com exceção do amor. E constrói, casamento é construção, querido. Não, é porque eu quero ter uma casa antes de casar, para quê? Pensando já em divorciar e deixar ela a ver navio e você com a casa que comprou antes? Pare de graça. Eu ouço isso de homens. Esses dias perguntaram para um homem: quem é mais importante, tua mãe, tua mulher ou seus filhos? Ele falou, eu. Eu falei, eis aí um cara que não sabe o que é ser homem. Não vamos entrar nisso. Não dá para viver a novidade de Deus com as mesmas velhas desculpas. Ah, Senhor, mas é que é nome de polaco, como dizia o pastor Michel. Ah, mas o Senhor sabe, né, Deus? Quer vinho novo, querido? Apresente um odre novo. Se coloque de pé, por gentileza, para fingir que está acabando. Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao 10. Portanto, façam o que está escrito? Portanto, façam morrer. O que é necessário para a primeira etapa necessária para ter um odre novo? Morte. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Paulo não está nem aí. Vocês também eram assim, que eu sei. É isso que ele está falando. Vocês também cometiam imoralidade sexual, eram impuros, tinham paixões, maus desejos, eram avarentos, idólatras. Mas vocês eram assim, não são mais. E como que eu faço para não ser mais isso? Faça morrer a tudo que pertence à natureza terrena. Um odre novo começa com morte, querido. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram. Antes fomos despojados, agora nós despimos. Antes a gente tirou as coisas, as bagagens do velho homem, agora a gente tira até a roupa do velho homem. Vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. E o que fazemos agora? Se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Só poderemos ser parecidos com Cristo quando deixarmos tudo que carregamos da vida passada, e depois de deixar tudo que carregamos, nos despir daquilo que nos identifica com a vida passada. Após isso, nós nos revestimos do novo homem, e aí então passamos a nos parecer com Cristo, com o nosso Criador. O que é necessário para que haja um odre novo? Morte e esfolação.
que é tirar a pele. E essa parte é a palavra, vai começando a fazer já, esfolando a gente, esmagando o nosso interior. Para a igreja de Éfeso e a de Colossos, o conselho final é o mesmo: revistam-se. Há uma nova aliança, querido. Precisamos de um odre novo, que não vai se romper com o vinho novo que Deus deseja despejar sobre a nossa vida. E entenda que todo ciclo novo que passamos em nossa vida é necessário um novo odre. Numa mudança para uma casa nova, para uma nova cidade, precisamos de um novo odre, porque é uma fase onde nós vamos nos adaptar. Lembrando que um odre novo, ele tem elasticidade, ele tem flexibilidade. Um novo emprego, um novo grupo que passaremos a pertencer, uma nova igreja, flexibilidade, um novo odre. Ou melhor do que tudo isso, toda vez que Deus nos apresenta uma nova estação, precisamos de um novo odre. Muitas estações passaram e a gente olha e vê que não recebeu muita coisa nova, sabe por quê? O odre continua o mesmo. E talvez não temos recebido o sobrenatural de Deus nesse ano, que é o despertar sobrenatural, porque o nosso odre está velho, ressecado, não se expande, não é flexível, não suporta o vinho novo, algo novo, o poder que Deus quer derramar sobre nós. Isso começa entendendo, quando a gente entende que não se põe vinho novo, que Deus não vai pôr vinho novo, que em hipótese alguma Ele vai pegar vinho novo e colocar sobre odres velhos. E eu queria que você pudesse ouvir essa canção, e nós vamos orar logo após essa canção. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto e me escondido do teu olhar. Então faz outra vez como foi da primeira vez. Se você quiser sair do seu lugar, querido, Eu quero a velho novo se tornará. Fique à vontade para me derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez como foi da primeira vez. O que era velho novo se tornará. Fique à vontade para me derramar do teu vinho novo, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Fique à vontade para me derramar até transbordar, até transbordar. quantos odres velhos você ainda tem aí?
Quantos odres velhos você ainda tem apresentado ao Senhor? Mesmo ansiando coisas novas, mesmo desejando um renovo da parte do Senhor, mas ainda com odres velhos, ainda com odres que não pode receber algo novo, ainda com odres que não pode expandir. Porque muitas vezes já achamos que recebemos o suficiente, já achamos que aprendemos o máximo, que não temos necessidade de receber algo novo, que não temos necessidade de aprender algo novo, quando na realidade essa é a verdadeira concepção de um odre velho. Alguém que colocou uma tampa, expandiu o máximo que podia expandir e não pode receber algo novo. Mas Deus está nos chamando a atenção para que existem coisas que Ele ainda precisa nos dar, querido. Mas nós precisamos abrir mão dos odres velhos. Nós precisamos abrir mão dos odres velhos e entender que existem etapas que precisamos passar e morrer para a nossa velha natureza, morrer para os nossos desejos, para os nossos pensamentos antigos que não nos fazem entender aquilo que Deus está fazendo agora. É uma forma de nós deixarmos de lado um odre velho e iniciarmos a fabricação de um odre novo, nem que seja necessário morrer. Se coloque de pé, por gentileza. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos, Pai. Bendizemos o seu santo nome, Pai amado. Te glorificamos, Senhor Deus, porque muitas vezes encontramos em nós resquícios do velho homem, atitudes da velha natureza, Pai amado. Senhor, somos convidados constantemente a viver algo novo da parte do Senhor, Pai. Senhor Deus, porque o Senhor faz nova todas as coisas, Pai. Só que muitas vezes não experimentamos porque ainda temos um odre velho, Pai. Muitas vezes somos esse odre velho, ressecado, que não cabe mais, Senhor, de Ti, que não serve mais para algo que o Senhor deseja depositar em nós, Pai amado. Que possamos, Senhor Deus, sujeitar a nossa vida a esse processo, Senhor Deus, a esse processo onde o Senhor inicia, Pai, de um novo odre, Pai, que começa com a morte, Pai, que começa, Senhor Deus, com tirando aquilo, as partes internas, Pai amado, de um ser, para substituí-la, Pai, por um vinho novo. Mas isso só acontece após o término de um processo, Pai, de um processo, Pai, longo, Pai, de um processo dolorido, Pai amado, onde o Senhor retira tudo aquilo, Pai, possa contaminar, Pai amado, o novo conteúdo, contaminar o vinho que o Senhor mesmo vai depositar, Pai amado. Nós não queremos fugir desse processo, nós não queremos abandonar esse processo, pelo contrário. Senhor, cumpre em nós a sua vontade, cumpre em nós o seu querer, Pai amado, em nome do seu Filho Jesus. Amém, 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 queridos. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus.